Senhor, te bendizemos, Pai. Te damos toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Uma boa manhã para você. Continuamos na presença do Senhor. Gratidão a Deus. Parabéns para as mães. E gratidão aos filhos que nos deram esse título. Título que amamos. Mães. Eu quero iniciar contando algo para vocês. Lendo uma breve história. E eu acho que você vai se identificar com ela. Uma menina de 6 anos acorda no meio da noite, assustada. A luz do quarto está apagada e as sombras na parede mostram monstros. Ela grita por socorro. Em segundos, a mãe entra, acende a luz e a abraça. A menina ainda está com medo, mas agora algo muda. A presença da mãe dá segurança, mesmo que o medo ainda esteja lá. O quarto não mudou, os móveis são os mesmos, mas com a mãe ali, o coração dela se acalma. Você se identifica com essa história de alguma forma? Como essa menina, como um menino, ou como uma mãe, ou até como um pai que já correu lá no meio da noite para socorrer um filho assustado. Mas eu quero transpor um pouco a história e pensar com você e dizer para você que algumas vezes eu já me senti assim, ainda que não foi no meio da noite, ainda que não foi acordando, seja por sombras de monstros ou pesadelos, mas com a vida. Já houveram dias em que eu estava muito assustada, com muito medo, e que eu via situações, e aquelas situações pareciam para mim monstros, pareciam situações assustadoras. Quantas vezes isso já aconteceu com você? E às vezes a gente olha para aquelas sombras e vê monstros, e às vezes são só móveis. Às vezes era só uma toalha pendurada na porta do guarda-roupa. Hoje, através da palavra de Deus, eu quero iluminar esse quarto onde você está, que pode estar com sombras e te trazendo medo. O tema da mensagem de hoje é: não temas. E esse não temas não é qualquer não temas. Esse não tenha medo não é qualquer não tenha medo. Esse não temas é um não temas de Deus para você. Eu quero que você consiga visualizar nessa manhã, independente do que você está vivendo, do que você está passando, Deus dizendo para você: não temas. E eu escolhi, 3 textos bíblicos para trazer para você, de diferentes situações, onde Deus fala: não temas. E o primeiro deles está num contexto do livro do profeta Isaías. Esse livro profético, ele é muito importante. Ele é um livro que eu tenho certeza que você já leu, que você já riscou coisas ali para você, grifou e falou: isso é para a minha vida. E é um profeta muito importante porque ele traz muitas revelações messiânicas. E esse livro é um livro
muito importante, um livro bíblico. E o livro de Isaías, ele foi escrito durante um reinado de 4 reis. Passaram 4 reis enquanto esse livro estava sendo escrito. E ele relata histórias. Os reis foram Uzias, Jotão, Acás, Ezequias. Vocês já conhecem alguma história deles. E esse tempo desses reinados foi um tempo de muita ameaça. O povo de Israel, o povo de Judá, eles estavam cercados por povos que ameaçavam a integridade deles, física e territorial. Eram os assírios, os babilônicos, que eram os povos fortes da época. Então eles viviam muito amedrontados. E além disso, eles estavam passando por muitas crises internas mesmo, entre eles. Então tinha essa crise política externa, mas internamente tinham muitos conflitos. Conflitos com aqueles valores pelos quais eles haviam aprendido e sido criados. E Isaías então começa a denunciar. E se você ler, você vai ver isso. Quando você lê o livro, e ele faz denúncias. E tem 2 coisas que saltam muito o tempo inteiro nas denúncias dele. Uma delas é que ele denuncia a idolatria do povo. E tem alguns versículos que estão lá que mostram que eles deixaram de adorar ao único Deus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele prestarás culto. Era o valor, era o ensinamento. E eles começaram a adorar muitos deuses. Deuses, o texto diz, né? Feitos até pelas mãos deles. Eles faziam uma imagem, um texto, um Deus, e adoravam aquele Deus. E mais sério que isso, eles começaram a aplicar algumas coisas que eles aprenderam, muito pagãs, que era sacrificar filhos a esses deuses. Apesar de já terem aprendido lá na história com a vida de Abraão, que é Deus quem provê o cordeiro e o sacrifício. Mas eles estavam assim. Então Isaías era aquele profeta que estava denunciando isso. E não somente isso, ele também estava denunciando a religiosidade. Porque haviam algumas pessoas e alguns sacerdotes e alguns líderes extremamente religiosos. E Isaías estava denunciando e falando para eles que não estava agradando a Deus a religião deles. Os rituais que eles estavam fazendo eram rituais vazios, porque o coração deles estava longe de Deus. E o coração deles estava cheio de corrupção e distante daquilo que Deus realmente queria, caminhar junto deles. E essas 2 situações eram tão graves, gente, porque afastava eles de tudo, do relacionamento com Deus. Então era algo tão grave que culminou num determinado momento com o exílio. Eles foram expatriados, eles foram, principalmente os líderes, os homens, eles foram levados para Babilônia. E vocês vão se lembrar, tem várias histórias bíblicas que mostram isso, né? Daniel e muitos outros, nesse tempo que eles estavam ali. E por que eu estou contando tudo isso, esse contexto para vocês? Para que você entenda que o não temas de Deus veio para eles no meio de tudo isso. O não temas de Deus veio para eles em meio a situações muito ruins. Porque estava sendo anunciado, olha, vocês vão ser levados cativos para a Babilônia. Então eles estavam cercados por medo de inimigo, medo do futuro. E eu quero te falar que eles estavam com medo até de Deus. Então, quando em Isaías 41, que eu quero ler com você, Deus fala não temas. Esse não temas tem um poder. Esse não temas tem um significado diferente. Porque eles estavam com muito medo mesmo.
E eles tinham motivos para estar com medo. Então Isaías 41, versículos 10, 13 e 14 diz assim: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, versículo 13. Te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. 14. Não temas, tu, bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Como eu te disse, é um livro messiânico, porque sempre apontava para Jesus. Aqui ele está falando do Redentor. E ele está falando do Redentor. Redentor é libertador, Redentor é salvador. E eles estavam muito ameaçados de ouvir uma palavra de que eles tinham um salvador, um libertador. Era algo muito importante. Então ele falou: não temas, porque vocês têm um libertador. E quando você ler a Bíblia no Antigo Testamento, é sempre importante que você busque compreender e ver Jesus ali. Porque mesmo no Antigo Testamento, Jesus era sempre revelado. Jesus era sempre exposto para gerar fé no coração deles. E esse não temas, ele é muito importante. É Deus falando profeticamente ao coração de um povo que ainda enfrentaria o cativeiro. É Deus cuidando do amanhã, antes mesmo que ele chegasse. E eu quero te dizer que o não temas de Deus é confiável. Porque no mesmo livro de Isaías, ele ainda profetiza algo. Ele fala algo, gente, ele libera uma profecia. E ele fala algo muito importante. Ele fala algo que aconteceria 150 anos depois. Ele começa a falar de um tal de Ciro. E quando ele falou, ninguém sabia quem era Ciro. E ele diz assim, Isaías 44, 28. Sou eu quem diz a Ciro: você governará em meu nome e fará o que eu quero. Você ordenará que Jerusalém seja reconstruída e que sejam postos os alicerces do templo. Quem foi Ciro? Você vai ver na história bíblica, caminhando. Foi um rei na Babilônia, que quando o povo foi levado para exílio, Ciro, que não tinha os mesmos valores que eles, simplesmente falaram: agora vocês vão reconstruir. Volta lá em Jerusalém, reconstrói o templo. Coloca a casa de vocês em ordem. Pode ir. Gente, porque o povo chegou num nível tão grande de distanciamento daquilo que eles conheciam como valores de Deus, princípios, que eles precisaram ser levados para o exílio. Mas quando eles levaram para o exílio, que parecia que era muito ruim, veio aquela palavra vivificada: não temas, eu sou contigo. E Deus levantou Ciro para que eles pudessem retornar. E qual o ensinamento disso para nós? O não temas de Deus é confiável. Deus diz: eu sou contigo. Quando tudo ao redor parecer contra você, não temas, porque Ele está com você. Ele fortalece, ajuda e sustenta. Em momentos de angústia, medo do amanhã e ansiedade, Deus nos carrega. Então, quando o medo bater na sua porta, lembre-se: abre a porta com não temas, Deus está comigo. Amém? Um outro texto bíblico que eu escolhi e que eu sei que vocês vão gostar muito também, está no livro de Josué. O livro de Josué é um livro sensacional. Porque é um livro, gente, que retrata quando o povo saiu do êxodo, do Egito, peregrinou 40 anos no deserto. E de repente está na hora de entrar na terra prometida. Então o livro de Josué retrata isso.
essa entrada na terra prometida. Só que, durante todo esse tempo, Josué, ele era o segundo. Josué não era o líder, Moisés era o líder. Ele era aquele apoio para Moisés, ele caminhava ao lado de Moisés. E aí, gente, Moisés morre naquele momento da entrada, de tomar posse, de conquistar a terra prometida. E havia muitas expectativas. Gente, era a terra famosa, era Canaã. Vamos entrar em Canaã, a terra que mana leite e mel. Então, saindo do deserto, gente, qualquer terra é muito boa. Saindo da escravidão, entrando na terra preparada e prometida por Deus é muito bom. Então a expectativa era enorme. E aí, gente, para Josué isso era uma fria. Bem agora que eles iam entrar naquela terra, ele que ia assumir a liderança. Porque é assim, ó, enquanto Moisés era o líder, se as pessoas tinham alguma coisa contra Moisés, elas iam até Moisés falar, elas iam até Josué. Elas reclamavam de Moisés para Josué. Agora ele é o primeiro. Agora ele fala, puxa, tudo aquilo que aconteceu agora vai ser contra mim. Então, tinha muitas demandas, muitas conquistas de cidades importantes, como Jericó, lembra? Como Ai, ainda tinha que atravessar o Jordão. Se eu soubesse cantar, eu cantaria nesse momento uma música. Seria essa. Então, gente, e ele ia precisar sentar com os líderes das 12 tribos de Israel e dividir, falar, olha, você vai para tal lugar, você fica em tal região, você vai para tal região, mas olha aqui, lá tem muitos inimigos, mas você não vai tirar os inimigos ainda não, tinha que dar conselho de sabedoria. Era muita coisa, muita responsabilidade. Era uma transição de liderança. Josué estava deixando de ser auxiliar para ter a liderança. A responsabilidade a partir de agora seria dele. A partir de agora as pessoas iriam até ele. Ele seria o alvo. Ele teria que ter as respostas, as soluções. Estava com ele. O chamado era dele. Ele saiu de uma posição confortável, protegida, para ser linha de frente. Então esse não temas para Josué. Josué 1:9 diz assim: olha o significado desse não temas. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha que coisa importante aqui. Não te mandei eu? Não te enviei eu? Eu que estou te enviando, Josué. Não temas, eu que te envio, eu que te oriento, eu que estou contigo. Não te espantes. Então esse não temas é para Josué e ele fica registrado também para você. Por quê? Para você que está assumindo algo novo, para você que tem o chamado de Deus, mas que está com medo de assumir esse chamado. Para você que estava numa posição confortável, mas que está entendendo que o Espírito Santo de Deus tem algo para você. É você que vai ajudar as tribos de Israel a conquistar aquele território que Deus tem. Nós não falamos que nós somos uma igreja relevante? E uma igreja relevante, ela não está dentro de 4 paredes. Uma igreja relevante, ela é relevante em todos os lugares da sociedade. Ela é Jesus ali, onde você está. Ela expressa o amor de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não te espantes. É algo aqui dentro que o Senhor está te chamando para assumir, para se posicionar, para falar, não, sou eu mesmo que vou, que Deus está chamando. Não são homens que elegem. Os homens confirmam, mas é Deus que ministra o teu coração. E
aí, Josué teve coragem diante do chamado. Porque Deus não apenas o enviou, mas ele foi junto. Então, Deus não escolhe os prontos, mas ele prepara e vai junto daqueles que se dispõem. E o terceiro não temas que eu quero falar com você. Ele é um não temas para você, mas ele é um não temas também para as nossas mães. Esse terceiro não temas está em Lucas, capítulo 1, versículo 30. E diz assim: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Achaste o quê? Graça, favor imerecido, bondade de Deus. Achaste graça, capacitação que vem do Senhor, para que você possa cumprir o teu propósito. Qual era o contexto? Maria, uma jovem comum, recebe uma mensagem do anjo. E essa mensagem dizia que ela era mãe do Salvador, seria mãe do Salvador. Que ela ia gerar um filho pelo Espírito Santo. E se a Bíblia diz, a gente crê no que a Bíblia diz. E ela tinha aproximadamente, pela cultura da época, segundo os historiadores, 13 anos. Idade em que elas se casavam. E certamente, Maria precisava daquele não temas. Certamente Maria precisava saber da graça de Deus. Quais eram os possíveis medos de Maria? Medo do desconhecido, algo nunca vivido. Medo do peso da responsabilidade da missão. Ela sabia que um Messias era aguardado, era esperado, haviam várias profecias. Mas é uma responsabilidade dar luz ao Messias. Medo de seu noivo a abandonar. Poxa, como que você está grávida? O medo do julgamento das pessoas e da comunidade. Medo das consequências. Haviam consequências muito drásticas naquela época. Porque se ela estava comprometida com José, poderia ser visto como um adultério. Apesar de não estar casada, eles eram noivos. Então eram muitos medos. E nesse contexto, ela ouve esse não temas, pois achaste graça diante de Deus. Eu quero te dizer que tem uma graça de Deus liberada hoje. Hoje não. Sempre. Que te ajuda a vencer os medos da maternidade. Gente, as mães têm muitos medos. As mães passam por muitos medos. Cada fase é um medo e uma preocupação diferente. Tem aquela fase, tem a fase da gravidez, que elas passam por muitos medos. Olha, nós como mães, né, durante a gravidez, a gente enfrenta muitas sombras. Para aquelas que estão grávidas, a graça de Deus, o favor de Deus é sobre a tua vida. E aí tem aquela fase, que é a fase da primeira infância. Quer dizer, é uma fase até que antecede, né? Aquela fase assim, até 1 aninho de idade. Até os 2, talvez. Que, gente, a mãe não tem tempo para mais nada. E ela se preocupa com tudo. Ela se preocupa com o espirro. Ela se preocupa para a criança não engasgar. Ela se preocupa que está na hora de amamentar. É intenso. E trocar a fralda. E se não trocar a fralda, a criança vai ficar assada. Porque a criança depende 100% daquela mãe. E a mãe precisa, nesse momento, de muito cansaço, de muitas preocupações, porque a criança não sabe explicar por que aquele choro está tão intenso. Ela precisa
da graça de Deus naquela hora. E tem a outra fase, né? Que a gente chama até os 6 anos de idade. Que são outros medos, outras preocupações. Aquela preocupação de ensinar. Tudo a criança pergunta por quê. Aí você fala o porquê. Aí ela responde para aquela resposta que você deu, já explicando o porquê, ela fala, mas por quê? E aí é um porquê infindável. Por quê? Porque é o momento do ensino. É o momento de ensinar. A criança é uma massinha de modelar naquele momento. Então é a hora de modelar, é a hora de ensinar, é a hora de explicar, é a hora de brincar. Quando está brincando, está sentada no chão, está ensinando, está construindo algo, está sendo intencional. É intenso, é intenso. E essa mãe precisa da graça de Deus nesse momento. E aí vem a adolescência. E aí a mãe precisa da graça de Deus. De confiar no favor de Deus para aquele momento. E aí é o momento da adolescência que os filhos acham que eles sabem tudo já. Já está pronto, eles têm a certeza que eles sabem tudo. E aí a gente precisa da graça de Deus para ter sabedoria, para não romper o diálogo. E aí vem a fase adulta. É a fase em que a mãe passa por outros desafios, que é o desafio de entender que tudo aquilo que ela já semeou está ali. Agora é a hora de dar autonomia para aquele filho. Agora é a hora de saber que aquele filho, que aquela semente plantada vai florescer, vai frutificar. E é uma hora difícil também, porque muitas vezes é a hora do ninho vazio para aquela mãe. E aí ela precisa da graça de Deus. E hoje, nesse momento eu quero te convidar. Ache a graça de Deus. O anjo falou para Maria, não temas, achaste a graça de Deus. Ache a graça de Deus. Se aproprie da graça de Deus. Se aproprie do favor de Deus com a sua vida. Muitas mães se sentem muito mal porque sentem que falharam em corresponder a um padrão que estabeleceram em alguma dessas fases. Gente, é comum, a gente olha para trás e sempre acha, não, isso aqui eu poderia ter feito diferente. Eu acho que eu penso isso todo dia. Então, e a gente precisa o quê? Se apropriar da graça de Deus. Muitas vezes as mães acreditam que elas não são boas o suficiente, competentes o suficiente, amorosas o suficiente, e que o que é pior, e que isso vai prejudicar os seus filhos. E elas ficam muito preocupadas. E hoje o convite aqui é para você conhecer a graça de Deus. Quando as mães conhecem a graça de Deus, elas podem compartilhar dessa graça com os filhos. Quando o filho olha para uma mãe que compreende a graça de Deus e se apropria dela nas circunstâncias adversas, ele vê fé e confiança em Deus. Quando uma mãe sai do controle da situação e ela confia que Deus está cuidando, porque ela já semeou. E ela confia, porque ela já ensinou, porque ela já viveu cada uma daquelas fases. Ela confia em Deus. E isso traz para o filho paz e segurança, ao invés de ansiedade, ao invés de medo. Esse não temas. Terceiro, não temas. Não são só para as mães. Ele é para mim, ele é para você. Ele é para pessoas hoje que precisam sair do controle e receber a graça de Deus. Porque o medo, ele nos deixa desesperadas e queremos que controlar tudo. Porque se eu não controlar, o pior vai acontecer. O medo leva a desconfiança e necessidade de tentar controlar pessoas e circunstâncias.
Então hoje, eu te convido a receber a graça de Deus para lidar com as situações que estão fora do seu controle. Fora do seu controle. Vamos nos apropriar hoje da graça de Deus. O Alexandre foi para o Legendários. E aí, vocês sabem que não se pode contar tudo que acontece lá, mas tem uma coisa que ele me contou que eu achei muito interessante. Ele falou: Cândida, cada situação difícil, eles dizem assim: fala com o legendário número 1. Legendário número 1 é Jesus. Cada situação difícil, fala com o legendário número 1. E às vezes tem situações que ele não tinha como ter o controle da situação. E aí a pessoa falava com ele: fale com o legendário número 1. Então, se apropriar da graça é falar com o legendário número 1. Maria teve que falar com o legendário número 1, teve que falar com Jesus, teve que falar com Deus, teve que falar com o Espírito Santo, que Jesus estava no ventre, né? Mas ele estava com o Pai, porque ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Enfim, ele estava no início com Deus, é o que diz a palavra. Então, gente, às vezes a gente, nos nossos medos, a gente fala com todo mundo, menos descansar e confiar na graça de Deus e falar com Deus. A maior lição da maternidade é confiar em Deus e ter uma certeza que Deus ama seus filhos mais do que você e tem um propósito para eles. Ei, mãe, Deus ama seus filhos mais do que você e tem um propósito para eles. E eu quero te dizer algo bem especial. No seu papel de mãe, você nunca estará sozinha. Deus vê o que você sente e vive. Assim como Ele escolheu Maria, Ele te escolheu para ser mãe dos seus filhos, e a graça dele é suficiente. E Deus não escolheu Maria porque ela era extraordinária, mas Ele viu nela um coração confiante no que Deus iria fazer. E Deus olha para você e vê hoje em você um coração que está disposto a ser confiante nele. Em tudo aquilo que você não controla, entrega para o Senhor. Ora e entrega e descansa o teu coração. Então, nesse momento, eu quero convidar, se você puder, fique de pé, todos vocês, toda a igreja. Eu quero pedir a licença das mães para juntas, nós repetirmos uma declaração. É uma coisa boa. Pode confiar. Eu quero que você repita comigo o seguinte: embora eu seja uma mãe imperfeita, eu sou amada e guiada por um Deus perfeito. Eu tenho a graça de Deus. Com Ele, minha maternidade se torna um ministério de amor. Amém? Você recebe? E agora eu quero convidar todos vocês, nós vamos orar agora. Eu queria ver se é possível. A gente tem falado hoje que ninguém está sozinho, que a gente é uma família, que se você está se sentindo sozinho, então eu quero convidar vocês a fazerem grupos assim de 4, 5 pessoas. Você pode fazer um grupo aí de 4 e 5 pessoas, perto assim, uma coisinha assim, não precisa de formalidade não. Faz uma rodinha aí, um grupinho.
Se você quiser dar as mãos, pode, abraçar, pode, mas também se não quiser dar as mãos e abraçar, não tem problema. Eu quero que vocês agora orem juntos. Sabe qual que é o motivo da oração? Entregando os medos a Deus. Recebendo não temas de Deus. Orem, orem. Eu não preciso orar por vocês, eu posso, eu quero. Mas eu acho que você pode orar entregando os seus medos a Deus. Ore aí no seu grupo. Levante a sua voz. Um de cada vez, vai orando. Se o mar me submergir, a tua mão, Sim, Senhor. me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Vocês podem ir voltando para os lugares, adorando ao Senhor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Eu sei que tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Eu declaro sobre a sua vida o que diz a palavra de Deus: não temas. Quando você estiver em uma complicação, algo muito difícil, Deus é contigo. Quando você estiver com aquele medo de assumir algo novo, eu quero te dizer que Deus te envia e Ele vai contigo. E quando você não estiver se sentindo capaz, eu quero te dizer que a graça de Deus te basta. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Pai, porque o Senhor olha nos nossos olhos e diz: não temas. Senhor, o Senhor sabe os conflitos do nosso coração. O Senhor sabe, o Senhor conhece, Pai. E nessa manhã nós entregamos a Ti os nossos conflitos, os nossos medos.
tudo aquilo que nos espanta, Senhor. E nós declaramos, Pai, que nós confiamos em Ti, que o Senhor é bom, que o Senhor é amável e que o Senhor é suficiente e que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que vocês fechassem os olhos só um momento, que eu tenho duas perguntas para fazer para vocês. A primeira delas é: você ainda não entregou a sua vida a Jesus? E entende que hoje é o dia para você fazer isso? Você fala assim: eu entendi que hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero que Ele seja o meu Senhor, o meu Salvador. Eu entendo que Ele é essa pessoa. Você tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus? Ergue a mão, que o nosso time quer ir até você, te dar um abraço, fazer uma oração com você. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus hoje? Faz assim, que a gente está vendo. Ok. Tem uma segunda pergunta. Você é uma pessoa que gostaria de hoje se reconciliar com Jesus? Que você está se sentindo afastado e hoje você quer se reconciliar? Se tem alguém aqui que quer se reconciliar, ergue a mão, que o nosso time vai até você para te dar um abraço, para orar com você. Tem alguém? Uma terceira pergunta: tem alguém aqui que quer se batizar, que já entregou a vida a Jesus, mas não se batizou? Falou: um dia eu vou me batizar e está tudo bem. Aqui nessa casa nós fazemos o batismo, não vai ser hoje. Tem alguém aqui que quer se batizar? Ok. Então, eu me despeço de vocês hoje. Leva para casa o que a palavra de Deus diz. Não temas. Leva para casa o nosso abraço carinhoso. Leva para casa o nosso bom domingo relevância. Tchau, gente. Deus abençoe. Querido.